Olá, parabéns para você que está seguindo firme no estudo da Palavra do Senhor no ano bíblico 2022. Que bênção! Já passamos pelos 3 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, e agora chegamos ao 4º livro da Bíblia, escrito por Moisés. Este livro, o livro de Números, tem esse nome por causa das instruções do Senhor a Moisés de numerar ou contar todos os israelitas da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem ser ou podiam sair à guerra. Está em Números 1, verso de número 3. Moisés contou os homens israelitas 2 vezes, uma no Monte Sinai e outra nas planícies de Moabe, perto de Jericó. Esse livro também registra as experiências de fé dos israelitas e suas rebeliões ao vagarem por 40 anos no deserto. Sabe, ao estudarmos o livro dos Números, nós aprenderemos sobre a importância de confiar no Senhor e de obedecer os seus mandamentos, bem como de apoiar seus líderes escolhidos. Lembre-se disso. Vamos então? Números, capítulo 1. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de família, deverão ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Foram esses os escolhidos dentre a comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefe dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do 2º mês. E os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme seus clãs e suas famílias, um a um, pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai, na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seu clã de família. O número da tribo de Ruben foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Judá foi 74.600. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados,
cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Issacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e família. O número dos da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Benjamim foi 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Dan foi 62.700. Dos descendentes de Azer, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Azer foi 41.500. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Naphtali foi 53.400. Esses foram homens contados por Moisés e por Arão, e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi 603.550 homens. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas para responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e o acompanharão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas desmontarão, e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números, capítulo 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder de Issacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será
Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi de 186.400. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurissadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi 108.100 homens. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Ahiezer, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Azer acampará ao lado de Dan. O líder de Azer será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Aira, filho de Enã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seus exércitos, foi 157.600. Estes marcharão por último, junto às suas bandeiras. Foram esses os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com os seus exércitos foi 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com a sua família. Números, capítulo 3. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano, no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar
do sacerdócio, qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: Eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todos os primogênitos de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: Conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Anão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos libnitas e dos simeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo o que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam os clãs dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eram esses os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram esses os clãs meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e seus filhos. Tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executado. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino, de 1 mês para cima, foi 22.000. E o Senhor disse a Moisés: Conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado.
O número total dos primeiros filhos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima relacionados pelo nome foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número dos levitas, recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Que Deus te dê um dia muito abençoado, que a sua família seja muito abençoada. Deus fez o censo contando cada pessoa pelo seu nome. Isso nos diz algo muito importante. Deus nos conhece pelo nome. Deus conhece a nossa família e não deixa faltar um sequer. Ele cuida de você e ama você. Em nome de Jesus. Amém.